Olá amigos, meu nome é Vinícius Talon, eu sou advogado aqui no Rio Grande do Sul, sou professor e também sou mestre em Direito e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante para quem não tem formação jurídica, quem não é graduado no curso de Direito. O tema é a nomenclatura no processo criminal. Todos os dias lemos ou ouvimos notícias relacionadas a alguém ter sido considerado réu, denunciado, investigado, indiciado, culpado ou outras expressões semelhantes. Isso acaba trazendo alguma confusão, principalmente quando esses termos não são utilizados da forma correta. Acaba havendo um equívoco, algumas vezes, pelos jornalistas, dando uma falsa ou uma equivocada ideia sobre o momento processual em que aquele caso se encontra. Eu pretendo que com este vídeo você possa, caso assista até o final, entender qual o significado de cada palavra, qual o significado de cada expressão, réu, denunciado, no contexto de um processo criminal. E assim você possa compreender melhor todas as notícias e informações que você receber, principalmente naqueles processos mais notórios, como no processo do Eduardo Cunha, processo do Lula, ou nos processos relacionados à Operação Lava Jato. Eu comecei a me preocupar mais com essa questão da nomenclatura no processo criminal quando eu comecei a estudar para o concurso da Defensoria Pública, do concurso para Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul, no qual eu fui aprovado, em que, até por uma convivência, uma necessidade de estudar a realidade da Defensoria Pública, de defesa dos direitos humanos, eu pude perceber como são preconceituosas algumas expressões utilizadas até mesmo nos processos, não apenas pela mídia, como delinquente, marginal, criminoso ou infrator. E assim eu pude ver que há uma necessidade de uma maior técnica na utilização dessas expressões que, de acordo com o seu uso, podem gerar uma falsa ideia sobre o momento em que o processo criminal se encontra. Para começar, eu posso falar sobre o investigado. O investigado é aquele que ainda está se submetendo a um inquérito policial e não tem contra ele o indiciamento. Em outras palavras, foi instaurado um inquérito policial, a autoridade policial instaurou esse inquérito, e o indivíduo é considerado, de certa forma, suspeito. E ele, então, passa a ser investigado para a formação de melhores indícios acerca da autoria e da materialidade de determinado crime. Havendo indícios dessa autoria e dessa materialidade, o delegado de polícia poderá, somente o delegado de polícia, poderá formalizar o indiciamento, que trata-se de um documento, um ato formal, pelo qual ele reconhece que há, como o próprio nome diz, indiciamento, há indícios de autoria e materialidade de determinado crime. Não significa dizer que o indivíduo já é considerado criminoso, né, seguindo essa expressão preconceituosa, ou que ele já seja considerado culpado, ou mesmo que já haja prova suficiente para formar esse raciocínio. Significa apenas que há indícios, início de prova relacionada a essa autoria e essa materialidade. Havendo um conjunto indiciário muito forte, o Ministério Público poderá promover uma denúncia, formalizar a acusação contra esse indivíduo. E para fazer essa denúncia, o Ministério Público não se sujeita a eventual indiciamento da autoridade policial, o que significa que o Ministério Público pode ou não denunciar, independentemente de ter sido ou não indiciado pela autoridade policial o indivíduo. Após o oferecimento da denúncia, o indivíduo é considerado denunciado. Significa que contra ele ainda não há um processo, há apenas uma acusação. Daí que muitas vezes se utiliza o termo também acusado. Então, nesse momento, ele é denunciado ou acusado. A partir do momento em que um juiz aceita essa denúncia, recebe essa denúncia,
esse indivíduo que antes era considerado denunciado passa a ser considerado réu ou processado. Significa dizer que ele estará sujeito, estará respondendo a um processo criminal e com isso terá todos os direitos de defesa. Tanto que após esse recebimento da denúncia, após ser considerado réu, o primeiro ato é a citação para que ele seja chamado a se defender, a formalizar uma resposta à acusação. Em seguida, esse indivíduo que é réu terá o direito de se defender, ouvir as testemunhas da acusação e da defesa, e ao final ele será interrogado. Posteriormente, após a manifestação tanto da acusação quanto da defesa, o juiz poderá condená-lo ou absolver. Caso o juiz condene, significa que há uma sentença de primeiro grau. Ainda não significa que ele é considerado culpado, porque, segundo a nossa Constituição, apenas é considerado culpado aquele contra quem há uma sentença, uma decisão judicial com o trânsito em julgado, não havendo mais possibilidade de recurso. Então, quando há contra o indivíduo, anteriormente réu, uma sentença condenatória, ele passa a ser considerado condenado em primeiro grau ou sentenciado. Posteriormente, depois de todos os recursos, subindo para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, chegando ao STJ e ao STF, e não cabendo mais recursos, ele será finalmente considerado culpado a partir do momento em que há o trânsito em julgado. Posteriormente, ele dará início a uma execução da pena. A pena dele, principalmente se for pena restritiva de direitos ou privativa de liberdade, será cumprida numa fase distinta desse processo, na fase de execução penal. E nesse momento ele será considerado apenado, ou seja, alguém que cumpre uma pena, ou também reeducando. Essa expressão é muito utilizada quando se quer dar um caráter de ressocialização à pena criminal. Eu entendo como equivocada a utilização de forma indistinta aí, da expressão preso, porque preso é um gênero, que tanto pode ser o preso cumprindo a pena, como também aquele preso em que ainda está respondendo a um processo criminal, aquele preso preventivamente ou de forma temporária. Então a melhor expressão é apenado ou reeducando. Por fim, ele será considerado egresso. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, egresso do sistema carcerário, o egresso do sistema prisional, que é aquele que é liberado definitivamente por 1 ano da saída do estabelecimento prisional. Ou seja, depois de sair do estabelecimento prisional, conta-se o período de 1 ano, e nesse período ele é considerado egresso. Também é considerado egresso aquele que é o liberado condicional durante o período de prova. Ou seja, quem está sujeito ao livramento condicional tem a sua liberdade, pode trabalhar, enfim, estudar, praticar todas as suas atividades, mas está sujeito a determinadas condições, como, por exemplo, justificar suas atividades e comparecer a juízo. Esse também é considerado egresso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que ele te ajude a entender melhor todas as notícias e informações relacionadas ao processo criminal que você venha a ouvir ou receber. Se quiser continuar acompanhando meus vídeos, inscreva-se no canal, clique em gostei se você gostou, clique em não gostei se você não gostou. Esse feedback é muito importante até para definir o que vocês querem acompanhar neste canal. E até a próxima!